Você conhece essa dor. A dor silenciosa que pulsa por trás do sorriso funcional, do "está tudo bem" que você aprendeu a dizer com tanta convicção. Você se tornou um mestre na arte de parecer inabalável. Uma fortaleza humana cujas muralhas invisíveis foram erguidas com o cimento de anos e anos de esforço. O esforço para agradar, para ser suficiente, para não incomodar, para engolir o choro e transformar a angústia em produtividade. E o mundo te aplaude por isso. Eles admiram a sua força, a sua resiliência, mas eles não veem o custo. Eles não sentem o esgotamento vibracional que corrói a sua alma a cada noite, quando as máscaras caem e você se depara com o eco do seu próprio vazio. Você construiu um labirinto interno tão complexo para esconder a sua vulnerabilidade que agora você mesmo se perdeu nele. E no centro desse labirinto reside a grande mentira que alimenta todo o seu sofrimento. A crença de que evitar a dor é o mesmo que ser forte. Você acreditou que, ao reprimir cada lágrima, ao ignorar cada ferida, ao se anestesiar para cada desconforto, você estaria se protegendo. Mas a dor não desaparece quando é ignorada. Ela se transforma. Ela se infiltra no seu campo energético como um veneno silencioso, cristalizando-se em ansiedade crônica, em uma fadiga que café nenhum consegue curar, em uma sensação de desconexão de si mesmo e do mundo. Essa dor reprimida se torna o fio invisível que te mantém acorrentado aos mesmos padrões, às mesmas relações tóxicas, aos mesmos ciclos de autossabotagem. Você luta contra o mundo lá fora, contra as circunstâncias, contra as pessoas, sem perceber que o seu verdadeiro adversário está dentro. O sofrimento não vem dos desafios que a vida te apresenta, ele vem da resistência em sentir, da energia colossal que você gasta todos os dias para manter partes de si mesmo aprisionadas na sombra. Cada pedaço de tristeza não chorada, cada raiva não reconhecida, cada medo não acolhido se torna um peso na sua frequência, diminuindo a sua luz, distorcendo a sua identidade vibracional e te impedindo de acessar o seu verdadeiro poder. A sua busca por controle, por uma vida perfeitamente asséptica e sem dor, é a própria fonte da sua desordem interna. Você tenta gerenciar o incontrolável, enquanto o que realmente precisa da sua atenção grita em silêncio dentro do seu peito. A dor que você sente não é um sinal de fraqueza, é um chamado desesperado da sua alma para que você pare de lutar e comece a sentir, para que você tenha coragem de olhar para dentro e reconhecer o que foi negligenciado por tanto tempo. A sua reconfiguração interna não pode começar enquanto você estiver em guerra consigo mesmo. A cura não está em construir muralhas mais altas, mas sim em ter a coragem de, finalmente, derrubá-las e permitir que a luz entre nas câmaras escuras que você trancou há tanto tempo. O que você teme não é a dor, é a ilusão de que ela vai te destruir. Mas a verdade, a revelação que pode começar a te libertar agora mesmo, é que a única coisa que está te destruindo é o esforço sobre-humano para não senti-la. O colapso de realidade que você tanto teme já está acontecendo, não no seu mundo exterior, mas no seu universo interior, onde a pressão do que foi reprimido está se tornando insustentável. A sua antiga forma de existir, baseada na negação e na performance, está falindo. E isso não é uma tragédia, é uma oportunidade. A oportunidade de abandonar a armadura pesada que te impede de viver de verdade e começar a jornada de volta para casa, para o seu centro, para a sua verdade. O sofrimento que te assola não vem do mundo. Ele emana daquilo que ainda não foi visto, não foi sentido, não foi amado e, portanto, não foi integrado dentro de você. Agora vamos mais fundo. Vamos para o lugar de onde tudo emana, o centro de comando invisível da sua realidade. Carl Jung, um dos grandes cartógrafos da alma humana, nos deu a chave quando disse: até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir a sua vida e você irá chamá-lo de destino. Respire fundo e sinta o peso e a libertação contidos nessa frase.
tudo aquilo que te acontece repetidamente, aquele padrão de relacionamento que sempre termina da mesma forma, aquela escassez que te persegue, aquela autossabotagem que destrói suas melhores oportunidades, não é azar, não é o destino. É o seu próprio inconsciente se projetando no campo quântico e se materializando como sua realidade vivida. É o grito daquilo que foi exilado dentro de você. Cada dor, cada frustração, cada ansiedade que você sente é uma mensageira. Ela está batendo na porta da sua consciência, implorando para ser ouvida. Dentro de você existe um eu ferido, uma parte da sua psique que foi fragmentada por alguma experiência, por alguma interpretação da realidade e ficou congelada no tempo. Imagine-a como uma criança, esquecida no escuro de um porão. Ela não quer te machucar, ela só quer ser encontrada, acolhida, trazida para a luz. Mas, como você não a ouve conscientemente, ela precisa gritar. E o grito dela é a sua sabotagem. O grito dela é a sua ansiedade. O grito dela é aquela inexplicável melancolia que te visita em dias de sol. Ela cria cenários externos que espelham a sua ferida original na esperança de que, desta vez, você finalmente olhe para ela. Esse é o eco que não para de bater na parede da sua alma. Você tenta silenciá-lo com mais trabalho, com distrações, com a busca incessante por validação externa, mas o eco só fica mais alto porque ele não quer ser silenciado, ele quer ser integrado. A sua busca frenética por controle sobre a sua vida externa é, na verdade, uma tentativa desesperada de não olhar para esse caos interno. Você arruma a casa, a carreira, a imagem, enquanto o seu porão emocional está em desordem. E é essa desordem interna que secretamente controla tudo. É o campo magnético que atrai as experiências que confirmam as suas crenças mais profundas e inconscientes sobre si mesmo e sobre o mundo. Você acredita conscientemente que merece o amor, mas a sua parte ferida e inconsciente acredita que será abandonada. E é essa frequência dominante que o campo quântico lê e materializa. Você se torna vulnerável não por sentir, mas por não saber o que sente. A sua verdadeira vulnerabilidade está naquilo que te controla a partir da sombra, nas cordas invisíveis que manipulam as suas reações, as suas escolhas e, consequentemente, os seus resultados. A sua identidade vibracional não é definida apenas pelo que você pensa e afirma, mas principalmente pela energia daquilo que você reprime. E é por isso que tantas vezes você se esforça tanto e os resultados não vêm. Você está remando com toda a sua força na superfície, enquanto uma âncora invisível te prende ao fundo do oceano. Mas aqui está a promessa, o ponto de virada. A dor não é sua inimiga, ela é o seu guia. Ela é o mapa do tesouro que aponta exatamente para onde a sua atenção precisa ir. Ela é a guardiã do seu poder perdido. O processo de cura e de manifestação consciente, o verdadeiro salto quântico, não começa mudando o que está fora. Começa com a coragem de levar uma lanterna para o porão da sua própria alma. Começa quando você para de lutar contra o seu destino e passa a decodificar as mensagens que ele está enviando através das suas emoções e experiências. A libertação emocional, a verdadeira soberania sobre a sua vida, começa no exato instante em que o inconsciente é iluminado pela chama da sua consciência. E essa iluminação, essa jornada para dentro do seu universo oculto, está prestes a acontecer. Chegou o momento de atravessar o portal. A narrativa agora muda, a frequência se eleva, pois estamos entrando em um espaço sagrado de iniciação. Você buscou por tanto tempo se tornar inabalável, construindo armaduras, aprendendo a ser frio, a não se importar, mas a verdadeira imunidade emocional, o estado de ser verdadeiramente inabalável, não vem de se blindar para o mundo, vem de se integrar por inteiro. Não se trata de não sentir a tempestade, mas de se tornar o centro calmo e silencioso dela. Não é sobre não sentir a dor, mas sobre não se afogar nela.
é sobre ter uma capacidade interna tão vasta que nenhuma emoção, por mais intensa que seja, consiga te sequestrar. Este processo tem um nome sagrado: individuação. É o retorno à unidade, é o momento alquímico em que todas as partes de você, as que você ama e as que você rejeitou, a sua luz e a sua sombra, o seu herói e o seu sabotador, são chamadas de volta para casa, para o centro do seu ser. E aqui, a sua sombra, aquela parte que você tanto temeu e escondeu, revela a sua verdadeira natureza. Ela não era sua inimiga, ela era a guardiã do seu poder mais bruto, da sua paixão, da sua criatividade, da sua força vital que foi reprimida por medo de ser demais. Ao trazê-la para a luz da consciência, você não a destrói, você a transmuta. Você integra a sua energia e o que antes era sabotagem se torna poder pessoal. O que era raiva destrutiva se torna força para estabelecer limites saudáveis. O que era medo paralisante se torna sabedoria e intuição. Você se torna a fênix, que não foge do fogo, mas entra nele deliberadamente para queimar o que não é mais real e renascer das próprias cinzas, mais íntegro, mais autêntico, mais poderoso. É um colapso de realidade autoinduzido, uma reconfiguração interna que te alinha com o seu eu sagrado, a sua essência imutável. O espelho da sua vida, que antes só refletia as expectativas e os julgamentos dos outros, agora se vira para dentro e revela, talvez pela primeira vez, o seu verdadeiro rosto, o rosto de quem você era antes do mundo te dizer quem você deveria ser. E ao se ver, ao se reconhecer em sua totalidade, algo milagroso acontece. A necessidade de validação externa se dissolve. A busca incessante por amor e aceitação cessa. Porque você encontrou a fonte de tudo isso dentro de si mesmo. Você se torna a sua própria âncora, o seu próprio porto seguro. A sua identidade vibracional se estabiliza em uma frequência de autossuficiência e coerência. E o campo quântico, que sempre espelha o seu estado de ser, começa a refletir essa nova integridade. As pessoas e situações que antes te drenavam simplesmente perdem a ressonância energética e se afastam pacificamente da sua vida. Novas portas se abrem, portas que levam a experiências alinhadas com quem você se tornou. Tornar-se inabalável é um ato de amor próprio radical. É a decisão consciente de não abandonar mais nenhuma parte de si mesmo. É o compromisso de ser o seu próprio guardião, o seu próprio curador, o seu próprio amante. É um processo, uma jornada contínua de autoobservação e acolhimento. E essa jornada começa com uma escolha, uma declaração de intenção que ecoa pelo universo. É a sua alma dizendo sim para si mesma. É o seu eu futuro, te chamando para o seu verdadeiro poder. Este é o seu ritual de passagem. Este é o seu momento de escolher a si mesmo em sua totalidade. É a escolha mais importante que você fará. A escolha de parar de fugir e começar a integrar. A escolha pela inteireza. A escolha pela sua própria luz. Escreva nos comentários: eu escolho a consciência. Se esta transmissão tocou algo profundo em você, se sente que essa frequência está ativando o seu campo, inscreva-se agora, mas não como um gesto comum. Inscreva-se como um pacto vibracional com o seu eu verdadeiro. E assim você atravessa. Você emerge do outro lado do fogo, não ileso, mas íntegro. E é aqui, neste novo território do ser, que você descobre a verdade mais libertadora de todas. Nada pode feri-lo quando não há mais onde o mundo acertar. As críticas, as rejeições, os fracassos, as traições, que antes abriam crateras na sua alma, agora tocam a sua superfície e resvalam, como a água que escorre sobre uma rocha sólida. Não é que você tenha se tornado insensível. Pelo contrário, você nunca esteve tão vivo, tão aberto, tão presente. O que mudou não foi o mundo, foi a sua constituição interna.
Você curou e integrou as feridas que antes serviam como alvos perfeitos para a dor externa. Quando não há mais uma ferida de abandono vibrando dentro de você, a rejeição de alguém lá fora não encontra eco, não tem onde se agarrar, e se torna apenas uma informação, não uma devastação. A dor, essa antiga inimiga, muda completamente de papel na sua vida. Ela deixa de ser a protagonista do seu sofrimento e se torna uma coadjuvante da sua expansão. Ela vira uma portadora de lucidez, um simples mensageiro que te diz: "Ei, você se desconectou do seu centro. Você voltou a acreditar em um pensamento limitante. Reajuste a sua frequência." A dor se torna a sua bússola, não a sua prisão. A sua voz, antes alta e reativa, agora ganha um tom de reverência silenciosa, pois você percebeu que o verdadeiro poder não está no ruído, mas na quietude da presença consciente. A clareza é a sua nova proteção. A consciência é o seu novo escudo. Você não precisa mais de muralhas, porque o seu próprio campo energético, agora coerente e unificado, se tornou uma fronteira natural e impenetrável para tudo que não vibra na sua nova frequência de integridade. Viver das profundezas se torna a sua única forma de existir, pois você compreendeu que quem vive apenas na superfície da vida é constantemente arrastado pelas ondas do caos externo. Você se torna o mergulhador profundo. As tempestades podem agitar a superfície, os ventos podem uivar, mas lá embaixo, no seu centro, reina a paz, o silêncio e a clareza. Você se torna como um cristal que foi forjado sob imensa pressão. A pressão não o quebrou, ela o purificou, o fortaleceu, revelou a sua estrutura interna e o tornou capaz de refratar a luz de uma maneira única e espetacular. A sua jornada te deu essa estrutura cristalina. Agora, quando a pressão da vida vem, ela não te esmaga, ela apenas te faz brilhar mais intensamente. Você aprende a caminhar pelo mundo com uma nova postura energética. Você não está mais na defensiva, nem no ataque. Você está simplesmente presente, ancorado na sua floresta interna, um ecossistema rico e autossustentável de paz, força e sabedoria. E a partir deste estado de ser, você interage com a realidade de uma forma completamente nova. Você não reage mais, você responde. Você não busca mais, você atrai. Você não se força mais, você flui. A sua vida se torna uma expressão da sua consciência. O seu escudo não é feito de aço, mas de luz. A luz da sua própria presença atenta que ilumina as sombras antes que elas possam se tornar monstros. Esta é a verdadeira soberania. Esta é a liberdade que você sempre buscou, não no controle do mundo, mas na maestria de si mesmo. Você não está mais à mercê das marés emocionais, porque você se tornou o próprio oceano. E este novo estado de ser tem uma assinatura energética distinta, uma quietude poderosa, que reorganiza a realidade ao seu redor. E no próximo vídeo, você vai entender por que o seu novo silêncio não é a ausência, mas a assinatura energética de alguém que se reconectou com sua origem.